Olá galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trabalhar potência parte 3. A gente vai conseguir entender melhor a relação de potência aplicado, tá? Na parte de eletrodomésticos. Eu vou definir a eficiência desse eletrodoméstico. Seguindo o raciocínio, tá? Na aula passada, na parte 2, a gente trabalhou com a relação de potencial. Eu vou ver o quanto ele vai consumir ao longo de um mês ou de um determinado período, tá? Aqui a gente vai ter o potencial de rendimento. Então, olha só, eu vou relacionar potência e rendimento. Como assim? Esse N aqui, que eu vou chamar de Ni, ele vai definir para mim, tá, o quanto esse material vai ser eficiente. Ou seja, a potência útil pela potência total. Como assim? A potência total, ela é definida como a potência que esse eletrodoméstico absorve, tá? É aquele potencial que chega na ponta do fio na tomada. Então, se eu for ligar o liquidificador, ele vai receber 220 volts. Calcula o potencial desse 220 volts, tá? Através da corrente. Vocês viram lá o π, né? Potência vai ser a diferença de potencial vezes a corrente. Calcula o potencial que chega na ponta desse fio. Quando eu calcular o potencial que chega no fio, eu vou calcular o quanto, tá? O quanto o meu motor consegue gerar de potência útil, beleza? Como assim? Nem tudo o que ele recebe de energia, tá, vai ser transformado em movimento para fazer o suco, para bater o bolo, tá, para fazer aquela vitamina que vocês gostam. Como assim, professor? Existe atrito, existe percas, e eu vou calcular a quantidade de percas, ou seja, eu vou calcular a eficiência do meu eletrodoméstico. Um bom eletrodoméstico, ele tem poucas percas, ou seja, ele é econômico, tá? No final do mês. Então, nunca eu vou ter um eletrodoméstico 100%. Por quê? Esse eletrodoméstico, ele realiza trabalho. Então, tudo aquilo que realiza trabalho gera calor. A diferença de um eletrodoméstico eficiente e um não eficiente é que o eletrodoméstico eficiente, ele vai conseguir gerar menos calor. Contudo, se ele gera menos calor, ele vai ser mais eficiente. Então, quanto menos calor gerado, eu tenho uma maior eficiência. E aí eu vou cair no conceito de ciclo de Carnot, que ele fala que não existe uma máquina perfeita. Toda máquina vai ser dissipativa, toda máquina vai conseguir transformar a energia elétrica, tá? Toda máquina vai conseguir receber a energia de entrada, vai trabalhar, ou seja, vai realizar trabalho, e ele vai dissipar partes dessa energia no meio. Às vezes através de calor, às vezes através, tá, de atrito, às vezes através, tá, de forças dissipativas, pode ser de perca de calor, pode ser por perca de atrito, às vezes pode ser por uma má lubrificação, às vezes ele vai aquecer o lubrificante que vai trabalhar naquele motor. Então tem vários fatores para que essa máquina venha dissipar. E aí é onde a gente vem calcular a eficiência dela. É claro que essa eficiência, para a gente poder entender, eu tenho que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Aí já entra a matemática do conceito de porcentagem. Beleza? Bom, a gente vai ver aqui um exemplo prático, tá? Que a gente poder entender que a potência útil, ela vai ser em função de um determinado tempo, tá? Realizando o quê? Trabalho. Então, toda vez que eu for trabalhar potência, eu tenho o trabalho realizado em função do tempo. Então, eu tenho que potência média é trabalho dividido por ΔT. E aí eu tenho que relacionar, eu tenho que entender o que é mais eficiente e o que não é eficiente. Bom, o que vai ser mais rápido? Aí eu faço uma comparação prática com vocês. Encher uma caixa d'água com conta-gotas ou encher uma caixa d'água com um balde? Então imagina, você vai ter um conta-gotas, você vai ficar pingando gota por gota até encher essa caixa d'água. É claro que vai demorar muito tempo. Quanto tempo? Eu não sei, eu não fiz esse teste, mas eu sei que vai demorar muito tempo. Agora imagina com balde.
Depende do tamanho do balde, pode ser um balde grande, um balde pequeno, não importa o tamanho do balde, ele sempre vai ser o quê? Mais rápido do que um conta-gotas, beleza? Agora imagina o seguinte, se eu for de São Paulo ao Piauí de carro, eu vou ser um pouquinho rápido do que se eu fosse de a pé, mas se eu for de avião, eu vou ser mais rápido ainda. E aí eu entro na relação, tá, de eficiência. Eu vou ser rápido e eu não vou o quê? Gastar muito tempo, beleza? Bom, para a gente conseguir relembrar um pouquinho mais, 1 watts é a mesma coisa que 1 joule por 1 segundo, beleza? E aí eu calculo a potência, que é a quantidade da potência útil para fazer o eletrodoméstico funcionar, dividido pela potência total do meu eletrodoméstico, beleza? O que é a potência total? É o quanto ele recebe na ponta do fio, e a potência útil é o que ele utiliza de verdade para trabalhar, e o que ele entrega nas pás do liquidificador. Ou seja, entra no fio 110, mas aqui na pá ele só entrega pra gente 90. Ou seja, ele houve uma perca de 20 watts. E aí eu vou calcular a eficiência desse cara. Ou seja, 90 dividido por 110. Beleza? E aí eu calculo o Ni. Esse Ni, quando eu for multiplicar por 100, tá? Eu vou achar a porcentagem de eficiência. Beleza? Bom, pessoal, aqui a gente vai ter mais uma relaçãozinha. Qual que é? A eficiência de acordo com o ciclo de Carnot. Para a gente encontrar esses valores, eu vou ter que fazer o seguinte. 1 menos, quem que é o QR? É a quantidade de energia, tá? Que eu aplico através da quantidade de energia recebida. Que é a mesma coisa que o trabalho efetivo sobre o trabalho total. Beleza? Ou o trabalho útil sobre o trabalho total. Aqui é a mesma coisa, quantidade de energia útil pela quantidade de energia total. Beleza? Aqui a gente está trabalhando com a fonte termal, tá? Porque ciclo de Carnot, ele trabalha da seguinte forma. Todo equipamento gera calor. Ou seja, o quanto ele vai gerar de calor ou não vai interferir na minha eficiência. Quanto mais calor eu gero, menos eficiente meu sistema é. E aí a gente vai trabalhar da seguinte forma, que o calor, tá, gerado na saída, dividido pelo calor gerado na entrada, menos 1 vai gerar a eficiência de acordo com a teoria do ciclo de Carnot. Beleza? A mesma coisa eu trabalho com as temperaturas, tá? Temperatura de aplicação, que vai ser a temperatura na fonte de resfriamento, dividido pela temperatura da fonte de aquecimento. Então eu tenho aqui, olha só, total pela entrega, beleza? Ou a útil. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender o que é rendimento aplicado à potência. Aguardo vocês nas próximas aulas e espero que vocês tenham gostado. Até mais!